Nós estamos aqui dando início ao terceiro Curta na Serra, uma mostra de cinema ao ar livre que acontece em Bezerros, no Agreste de Pernambuco, e que pela primeira vez está acontecendo em formato híbrido. Nós resolvemos nos adequar ao que todos os festivais e mostras têm feito, né, ao longo do último ano, devido à pandemia de Covid-19. E para essa edição especial, nós vamos ter atividades presenciais e atividades online, sempre privilegiando o online devido às restrições impostas pela pandemia. Nós estamos aqui hoje para promover um debate com Kátia Mezel, uma realizadora extremamente importante para a cinematografia pernambucana. Kátia é nossa homenageada dessa edição e é uma pessoa a qual eu tenho um enorme carinho, né? Ela tem muito prestígio entre todos nós, realizadores, cineastas, e também entre o público pernambucano, dada a sua vasta obra ao longo de décadas. Kátia é referência, por isso ela é nossa homenageada nessa edição especial do Curta na Serra. Nós estamos aqui hoje com Deise Souza e também com a Poliana Alves, que fazem a nossa tradução em Libras. O Curta na Serra, cada vez mais, tenta ser um evento acessível. Para contemplar também pessoas com deficiência visual, nós vamos fazer a nossa audiodescrição. Eu sou Marlon Meirelles, homem branco, estou falando para vocês usando aqui uma jaqueta azul escuro e uma camisa branca, uso barba, e tenho o prazer de convidar Kátia Mezel para dar um oi, dar boas-vindas, para a gente celebrar esse momento aqui de debate e essa justa homenagem que nós estamos fazendo a ela. Eu sou só agradecimentos, né? Porque uma homenagem tão direta, né? Junto com o que eu acredito que seja a expansão do cinema pernambucano, que é ganhando as telas do interior de Pernambuco, multiplicando os festivais que existem ao longo do nosso estado, e eu fico muito contente de, logo no início, né, nesse terceiro Curta na Serra, eu ser homenageada, porque eu acho que a missão da gente que faz audiovisual é espalhar nossas obras por aí, né, deixar, independente de qual plataforma, independente de duração, de gênero, mas a gente está fazendo e está mostrando. Então, além da homenagem, vai ter também essa mostra, né, de duas obras minhas, e isso me deixa muito contente, porque é um diálogo que eu vou ter com outro público, né? E também fortalecendo o cinema regional, né? Porque eu acho que cada festival que abre, que mostra que é possível realizar, né? Isso é um ganho para todos, e é uma observação que Marlon e eu tenho, e várias outras pessoas, de como os festivais conseguem multiplicar e dar consciência às pessoas habitantes da região que se fazer cinema é só querer fazer cinema. As dificuldades de produção, isso são decorrências, vem depois. Mas o senso de equipe e o senso de poder fazer é muito importante. E eu acho que os festivais cada vez mais corroboram isso. Eu estou de ombros de fora, porque eu estou na praia, então levei muito sol, tenho os cabelos ruivos, brincos, e sempre o sorriso. Seu sorriso é inigualável, Kátia. Um pouco mais sobre a sua obra, né? Kátia Mezel trabalha com audiovisual desde 1968. E você foi a primeira mulher a fazer muitas coisas, né, no cinema pernambucano. Inclusive, eu acho que esse detalhe do dia do teu nascimento, assim, você não podia ter nascido em outro dia, né? Dia Internacional da Mulher, 8 de março, que é essa data tão simbólica para a gente e que é também o seu aniversário. Meu aniversário, pisciana, mulher pernambucana da gema. Mas esses filmes que você escolheu, inclusive o Sulanca,
é muito importante porque ele foi feito em Santa Cruz de Capibaribe, ele foi filmado em 35 milímetros, né? Em Santa Cruz de Capibaribe, e também as pessoas de lá nunca tinham presenciado o trabalho de uma equipe, não é? E o que me atraiu foi justamente o trabalho das mulheres, um trabalho espontâneo, ainda não organizado na época, não é? E que elas sentiram a necessidade de, com a costura, melhorar a economia local, né? Então, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção e que eu quis fazer. E justamente essa coisa da primeira, eu fui a primeira mulher de Pernambuco, acho que até, talvez, homens e mulheres, que conseguiu ganhar um edital da Embrafilme, né? Primeiro com o de Casa, em 85, 84 para 85, e depois com Sulanca. Então, porque a gente, naquele tempo, a gente sabia que tinha um edital rolando através de um tijolinho no jornal. A gente não tinha uma comunicação democrática para todos, né? Então, era realmente, você precisava ficar perseguindo as notícias e procurando saber o que estava acontecendo. E o que me fez começar a enviar projetos para a Embrafilme foi justamente uma reunião da ABD que houve em Olinda, em 84, e que a gente estava pleiteando 1/3 da verba do edital da Embrafilme para o resto do país, porque era só Rio e São Paulo. Então, a gente, nessa reunião, em 84, a gente pleiteou 1/3 para o Rio, 1/3 para São Paulo e 1/3 para o resto do país. Então, foi assim que eu tomei coragem de passar do Super 8 para o 35, porque aí o O de Casa foi em 35. E tem outras coisas que eu nem sabia, que eu só soube depois em livro. Como, por exemplo, eu não sabia que eu era a primeira cineasta do Brasil a participar de um festival de cinema brasileiro. A segunda jornada de cinema da Bahia. Eu soube isso através do livro chamado 30 anos de ABD. Porque eu mandei um Super 8 chamado Rotor, filmado no Marrocos, na Espanha e em Recife, com luzes, experimental, movimentos de luzes. E, claro, a gente não ia, né? Era um festival iniciante, a gente não recebia passagem, hospedagem para ir. Então, eu mandei meu Super 8 e 30 anos depois eu soube que era a primeira mulher a participar de um festival de cinema no Brasil. Entrou para a história. Porque quando eu estou fazendo, eu não estou contabilizando. Né? E 300 filmes, mais de 300. Aí eu digo, mas não é tanto, não. Em 50 anos, 6 por ano. Não é tanto. Para nós... E aí, assim, quando faz a contabilidade, é que você vê, foram tantos. Em 2008, eu fiz 45 curtas, porque eu tinha meu programa Pernambucanos da Gema, na TV Pernambuco, que você é um adepto, que eu adoro a TV Pernambuco. Mas, assim, então não é uma coisa que eu fique contabilizando. Minha forma de trabalho ela é muito fluida, muito, vamos dizer, imediata, ela vai rolando, e, de repente, quando eu dou fé, tem um bocado de coisa pronta e feita. Kátia, para nós que fazemos um evento de difusão cinematográfica no interior de Pernambuco, a gente acredita muito na importância de trazer figuras da região metropolitana, sabe, para discussões no interior também. Então, poder apresentar a tua cinematografia, uma parte muito reduzida, né, é quase simbólico a gente ter só 2 obras nessa edição do Corta na Serra, mas é uma forma da gente poder trazer esse debate sobre você, sobre a sua trajetória no audiovisual e apresentar um pouco da tua cinematografia para um público também do interior do estado. Essa é uma das missões do Corta na Serra, nós ainda somos uma mostra, nossa pretensão é que a partir da próxima edição, o Corta na Serra tenha mostra competitiva, tenha um caráter de festival, mas isso foi feito de maneira gradual, porque também é um processo educativo. Um público do interior que, historicamente, sempre foi afastado de discussões sobre cinema, ou que teve menos acesso a espaços mesmo de exibição cinematográfica, sejam cineclubes ou salas formais de cinema,
que desde a década de 80 as cidades no interior acabaram perdendo esses espaços. Então, as mostras... E os de Recife também, né? Exato, isso aconteceu tanto no Recife como também nos interiores. Portanto, a gente acredita muito nesse movimento de trazer o cinema em espaços, né, como o Curta na Serra, para promover esses debates e trazer novos olhares sobre diferentes cinematografias. Inclusive, Marlon, quando a gente se conheceu, foi em Taquaritinga, e você estava dando uma oficina, e que eu me lembro demais, né, dessa ocasião, e eu me lembro do resultado dessa oficina, que foi incrível, né? E sei que realmente é um semear, no sertão, no árido, no agreste, no litoral, não é? Semear para as cabeças que, de repente, se colocam barreiras e dificuldades até por não saber que a equipe é o que vai dar o resultado final disso. Você não... Fazer sozinho, tem pessoas que fazem. Fazer só no celular também pode ser, não é o problema. Eu acho que o grande chamariz da obra cinematográfica é a emoção que ela causa. Não é? Porque nessa abundância democrática de 300 filmes por minuto que se coloca no TikTok, no isso, naquilo, no YouTube e tal, o que é que fica? O que é que fica? Fica o que realmente emociona. E a emoção, ela existe além do Recife. Ela existe em todo canto. A arte popular, inclusive, mostra isso, né? Que as pessoas conseguem fazer com o material que tiver na mão, né? Então, e o cinema, acho que quanto mais a gente vai aos festivais, que a gente dá uma palestra, que a gente faz uma masterclass, que a gente dá uma oficina, que a gente mostra nosso trabalho, que debate sobre ele, eu acho que a gente está realçando e dando força para as pessoas de, se tiverem dom e coragem, de fazer, não é? E como que a pessoa se dizer que não tem, se não tentou, não é? E às vezes tenta e diz, não, é demais para mim. Eu vivi 10 anos com um músico compositor, eu não toco um dó no violão nem nada. Então, é o dom de cada um. Mas você experimenta e depois você vê. E o cinema, eu acho que é isso. E a importância da equipe, não é? A importância da equipe, porque nessas oficinas a gente vê as pessoas querem já, quero dirigir. Mas aí vão vendo que existe uma importância enorme no roteiro, na pesquisa, na locução, na trilha sonora, na atuação. Não é? Cada setor tem a sua grande importância. O diretor está ali como maestro para coordenar, mas a importância de cada elemento é fundamental para a realização da obra. E aí, cada vez que a gente fala, conversa, debate, a gente vai também assegurando, não é, as pessoas que a dificuldade é como qualquer outra, não é? De fazer uma obra de arte. Que aí pergunta assim, minha neta me perguntou, o que é uma obra de arte? O que é ser artista? Eu digo, é tirar do nada alguma coisa, né? Então, o artista tem esse dom, do nada, de uma ideia, transformar um filme. Mas é preciso ter vontade. Sem dúvida. Kátia, eu estou aqui acompanhado. Esse é o nosso mascote dessa edição. É um troféu que você vai receber em sua casa e que é nossa maneira de te dizer obrigado. Obrigado por tudo que você tem feito pela cinematografia pernambucana. É uma obra que foi assinada pelo artista Bruno Dalto. É uma laúça linda, maravilhosa. Ela é cineasta. Ela é Essa cineasta, ela é laúça cineasta. maravilhosa. Que coisa linda. Você sabe o valor que eu dou à cultura popular. Então, esse troféu, essa homenagem, me deixa alegre por muitos motivos, inclusive pela escolha do troféu, do mascote, né? Que é uma coisa maravilhosa, linda, incrível. Gosto Não podia muito. ser Fico diferente. Ó, muito, muito, muito agradecida. ó,
O debate está sendo muito bom aqui com você, esse bate-bola, mas eu quero convidar mais uma pessoa, que é o nosso curador, Vitor Búrigo, ele que participou dessa seleção das duas obras que vão ser exibidas no Curta na Serra. O Curta na Serra acontece de maneira presencial entre os dias 24 e 30 de janeiro. Todos os nossos debates, masterclass e demais atividades vão estar presentes no nosso site. Então, eu passo a palavra para o Vitor, ele vai fazer a sua audiodescrição e, a partir daí, trazer algumas perguntas também para a Kátia, que é a nossa grande homenageada. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, boa tarde. Estava aqui ouvindo vocês, já é uma aula também, né? Escutar a Kátia contando um pouco dessa trajetória. Eu sou o Vitor, eu sou um homem branco, cabelos grisalhos, tenho um bigodinho aqui disfarçado. E vou imitar a Kátia e falar do sorriso também, porque eu estou com um sorriso de estar aqui nesse debate, participando. Eu acompanho também a carreira da Kátia, e acho que o Marlon falou que essa importância para a cinematografia pernambucana, sem dúvida, mas também para a cinematografia brasileira, né? De a gente ver tantos títulos, não só pelos títulos, obviamente os títulos vêm do seu talento, né? Mas de ser a primeira mulher e enfim, precursora de várias questões muito importantes do cinema brasileiro. E aí, revendo as suas obras, a gente já se encontrou algumas vezes presencialmente, no Recife, no Cinepe, um outro festival. Infelizmente, esse ano a gente não estaremos juntos, né, em Serra Negra, na Serra Negra. Eu conheci, inclusive, estive aí, fui fazer uma visita técnica com a esperança de que o mundo estaria melhor, mas ainda a gente tem que continuar em segurança para, na 4ª edição, estaremos todos juntos, mas também pensar nessa abrangência que um debate virtual vai estar aqui para sempre, né? A Kátia, mais uma vez, vai estar eternizada, além das obras dela também, que estão aqui no Curta na Serra. E eu acho, como curador, também já aproveitar, agradecer o Marlon pelo convite para fazer parte dessa curadoria, mas eu acho muito interessante a gente ver essa lista de selecionados ao lado da Kátia, que é a grande homenageada, e a gente pensar tantas dessas suas obras. E aí, revendo os seus filmes, esses que estão disponíveis aqui na nossa programação, é muito doido a gente pensar na realização desse filme. Vendo o Recife de dentro para fora, por exemplo, tem uma super grua na ponte, naquela gente toda, e hoje isso seria feito com drone, por exemplo. Se a gente parar para pensar, sei lá, quase 25 anos depois da realização do filme. Então, muita coisa mudou, e você continua fazendo também, e sempre se adaptando. Começa aí no 35, no 8mm, e vai até chegar no digital. Então, antes de a gente falar dos filmes, como é que você enxerga hoje essa questão? Você passou por todas as fases do cinema. Se a gente pensar até desde a Embrafilme, olha como é que era um edital, como é que se descobria um edital, como é que fazia um filme naquela época, as dificuldades de fazer, sendo uma mulher, sendo a primeira mulher de Pernambuco a fazer também um filme, a realizar um filme e entrar para a história. Como é que você analisa essa trajetória desde das questões de realização do filme mesmo, né, dos filmes? Se a gente parar para pensar como essa do Recife de dentro para fora, é uma grua linda, por sinal. Aquelas imagens são lindas. E hoje seria algo muito mais moderno, tecnológico, digamos, que facilita mais, apesar de eu amar uma grua e ter certos problemas com drone de vez em quando, mas tá tudo certo, a tecnologia tá aí para facilitar, né? Mas como é que você faz um resumo disso mesmo, né? De ter passado por tantos momentos do cinema e chegando hoje aí com mais de 300, 500, quantas obras, né? Enfim, incontáveis obras. Mas de fazer esse apanhado geral aí, né? Do cinema, desde quando você começou até hoje? Olha, eu comecei em 8mm. A dificuldade era imensa, até para você ter uma resposta do que você estava fazendo. Claro, chegou às minhas mãos uma câmera 8mm e claro que era experimental, né? Eu não tinha... Eu estava formando em arquitetura, artes gráficas, mas eu não tinha nenhuma formação audiovisual. Fotografava muito, muito. Tinha até um laboratório fotográfico na minha casa.
mas não tinha experiência nenhuma com a imagem em movimento. Meu pai foi por uma viagem na Europa, me trouxe de presente, em 68, uma câmera 8mm e disse, olha, modernidade é filmar, é fotografar em movimento. E aí, claro, foi uma coisa experimental, a gente mandava revelar no Panamá, tinha que mandar daqui para São Paulo, de São Paulo mandar para o Panamá, de Panamá voltar para São Paulo arrumar alguém para botar no correio, não sei o quê. Era praticamente 3 meses para a gente ver o que danado a gente tinha feito. Né? Então, era uma dificuldade muito grande, mas como eu não conhecia nada, era o único jeito que eu tinha. Daí, já em 71 para 72, eu tive acesso a 8mm, sem som ainda. A gente tinha que dar o REC no cassete para sincronizar o som. Mas, bom, então, com o Super 8, eu já consegui transcrever um pouco a minha ideia para a imagem. E muito experimental também. Eu usava papel celofane como lente, usava nylon de silkscreen para dar uma iridescência, escrevia ficha técnica nas costas de uma pessoa, entendeu? Tem, inclusive, o Vivo Outro Mundo, Super 8, que tem uma Laursa, todos mascarados por Recife. Então, tá. Só que eu pulei de 8mm para 35, justamente com o O de Casa. Tá, já que era Embrafilme era uma coisa tão distante, era 1/3 do resto do país, de São Paulo, né? Eu disse, eu vou botar em 35. Sei que não vai entrar, pelo menos eu aprendo a orçar. E entrou, porque foi o O de Casa, um filme sobre Gilberto Freire, sobre um livro de Gilberto Freire, que tratava da arquitetura tropical. Ou seja, eu também estava um pouco embasada no que eu conhecia, né, que era arquitetura. E aí, o 35 foi minha grande escola, porque no 35 você não podia estar feito Hollywood, take 42, uma latinha de 4 minutos era caríssimo. Para adquirir a película, depois você tinha que mandar para o Rio de Janeiro, para Líder, ou para São Paulo, para revelar, copiar. Então, tudo era muito caro. Então, a gente não podia ficar fazendo experimentalismos com 35. Como eu já tinha uma formação, digamos, de arquiteta que me conduzia a uma, não vou dizer perfeição, mas uma coisa correta ali, eu tinha que ter meus resultados. Quando eu fazia um projeto de arquitetura, eu tinha que estar sabendo o que, se aquela coluna aguentava. Então, eu tinha uma exatidão. Na realidade, não é perfeição, exatidão. Eu trabalhava com exatidão dentro da arquitetura. E com 35, tinha que ser essa exatidão. Né? Tinha que ensaiar movimento e tudo, a gente não tinha. Não tinha câmera 35 em Pernambuco, até muito pouco tempo, uma década talvez. Não tinha. A gente tinha que alugar ou ficar numa fila enorme no CTAV, Centro Técnico Audiovisual do Rio de Janeiro. Nas primeiras vezes tinha que vir um técnico junto para tomar conta do equipamento. Vinha a caixa estanque, vinha tripé, vinha iluminação, que era caríssimo também você pagar o excesso de peso. Então, era muita dificuldade. E aí, como eu fiz várias obras em 35mm, inclusive essas duas que você escolheu, essas duas obras são em 35mm, né? Então, eu tive que realmente me adequar a essa exatidão. E dentro dessa exatidão, eu tinha que chamar os profissionais, o diretor de fotografia, o técnico de som, o roteiro que fazia, a produção que fazia, porque eu já tinha produzido LP, já tinha produzido shows, já tinha produzido cenários. Né? Então, a produção em si era uma coisa que eu gosto muito. Mas eu tinha que ter meus técnicos, esses técnicos também tinham que vir de fora. Né? Então, a mudança foi Super 8, 16, eu fiz roteiro,
e produção para 2, que foi o Olinda Sorriso e o Bajado, mas a direção foi do companheiro que eu tive, Sânia Lafompado, que já fazia 35 e conseguiu a câmera 16 e conseguiu ponta de negativo com a produtora. Entendeu? A gente batalhou muito para conseguir as coisas. E essa batalha também era um caminho didático para a gente, para mim, no caso. E aí, eu vou voltar para a palavra grua, que no Recife de dentro para fora você identifica, mas no Sulanca você não falou. No Sulanca é o seguinte, a feira ela se espalhava pela cidade, era uma feira que acontecia de madrugada, porque as mulheres costuravam e vendiam as suas costuras. Né? E essa feira ela acontecia à noite, de madrugada, para dar 4 ou 5 horas da manhã, os compradores ir-se embora e não pagar imposto. Tinha que pegar a estrada livre. Então, eu dizia, eu preciso dessa visão do alto, me mostrando o tamanho dessa feira em relação à cidade. O prédio mais alto que tinha em Santa Cruz do Capibaribe, ele tinha 3 andares. E não era suficiente para mostrar aquela dimensão, né, da Feira da Sulanca. Sabe o que foi que eu fiz? Eu pedi emprestado uma escada Magiros da Companhia de Eletricidade de Pernambuco, CELP. Um caminhão com a grua de 30 metros. Era uma escada que ela se desmembrava em 3 e tinha um lugarzinho para uma pessoa, 2 no máximo, ficar lá em cima. E foi a minha grua. Foi uma escada Magiros. Ou seja, aquele experimentalismo lá atrás, que eu tentava resolver meus problemas de alguma forma, ele entrou em cena aí também, não é? Porque ele me dava essa confiança de poder resolver de qualquer maneira. Não tinha grua, não tinha prédio, fazer o quê? Abrir mão do plano que eu queria? Não, né? E aí também trouxe técnicos de fora, do Rio de Janeiro, pessoas incríveis. Sânia Lafompado foi o diretor de fotografia, Toninho Muricy fez o som, e etc. Então, a trilha sonora, não é, do Sulanca foi Cátia de França, que eu levei com a gente para ficar durante a filmagem, para poder sentir e ver. Muita coisa ela gravou ao vivo com o Nagra, dentro de um quarto de hotel lá, entendeu? Então, assim, era feito do jeito que era possível, buscando a melhor qualidade técnica. E às vezes dá certo, às vezes dá. É muito, muito legal, Kátia, ouvir esses bastidores, na verdade, né? De que a gente imagina alguma coisa, pensa como isso pode ter sido feito, por mais que a gente tenha certo conhecimento na área do cinema, mas a gente sabe que na hora ali você quer fazer um plano desse jeito, você quer fazer de uma maneira, não tem como fazer, vai do jeito que dá, e aí você conta essa história que é muito, muito interessante de saber também, da gente ouvir, né? Agora acho que ver o filme já sabendo vai ficar mais legal ainda, né? Porque as entrelinhas vai imaginar, né? Então, e essa questão da trilha sonora também, você tem essa predileção por usar trilha original, que eu acho que isso também, e isso de saber da Kátia é muito legal de ouvir que ela estava também no set, de sentir aquilo, né? Não, claro, desmerecendo o trabalho de uma trilha que é feita depois, obviamente, porque a pessoa vê o filme, enfim, ela estuda tudo aquilo. Mas a importância de ter alguém da trilha no set, isso também eu acho que enriquece ainda mais, né, para a construção do filme, para a equipe. Como é que você faz essas escolhas também das suas trilhas, das pessoas que vão fazer as trilhas dos seus filmes? Como o meu companheiro, o Sani Lafompado, que foi quem a gente fundou a Recife em 81, ele estava vindo de publicidade no Rio de Janeiro, tipo Hollywood, etc. Né? Cigarro, tá, carro. Então, muita grana e 35 sempre. E uma coisa que ele dizia muito em observação à trilha era o seguinte: não usa
trilha dos outros. Porque direito autoral, de repente, quando você dá fé, cai em si, o negócio extrapola, porque tem o ECAD, porque tem a Ordem dos Músicos e tarará. Então, ele me orientou sempre muito nisso, né? E o primeiro 35, que é o de casa, eu chamei o Zé da Flauta, que é um músico pernambucano, fez parte de Quinteto Violado, fez parte da banda de Alceu Valença, etc., que eu conhecia muito e gostava muito da sonoridade dele. E eu chamei ele para fazer a composição da trilha. E aí foi, então eu vi que realmente era... Agora, a única que eu levei para o set, para a filmagem, foi a Cátia de França no Sulanca, porque ela estava criando letra e música, né? Então era fundamental a vivência dela, né? A presença, a sonoridade, ouvir o forró, né? Que é a música que se dança, né? Nos interiores daquela época, naquele momento. E as outras eu fui sempre. Já o Recife de Dentro para Fora, a trilha sonora foi de Geraldo Azevedo, a composição. Ele também participa como músico e cantor. Aí por quê? Porque em 70, 71, 69, a gente frequentava um bar, um local cultural, chamado Casa de Caruaru. E Geraldo cantava um trechinho do Cão Sem Plumas, de João Cabral de Melo Neto. Uma estrofezinha que ele musicou, um pedacinho. E aquilo ficou no meu subconsciente, né? Porque a gente era muito libertário, metafórico, senão a gente não tinha chegado até aqui, né? E então aí aquilo ficava e a gente cantava, e aí tinha ciranda. Quando eu fui fazer o Recife Dentro para Fora, eles estavam no grande encontro, que era Zé Ramalho, Alceu, Elba e Geraldinho Azevedo. Aí eu disse, perfeito, essa composição. Só que Alceu estava numa turnê. Tinha acontecido os shows programados do grande encontro, mas ele estava com a turnê individual e a banda dele viajando. E aí eu disse, vou chamar Chico Science como complemento. Geraldinho, desde o início, era o compositor da trilha, isso sem dúvida. Mas os intérpretes, né, que seria quase um jogral, um cantava um trecho, o outro cantava o outro, tal. Estava dentro daquela minha concepção. E a gente gravou todos os instrumentos aqui em Recife. Gravamos as vozes no Rio de Janeiro, com a tecnologia melhor, no estúdio. Tal. E quando ficou combinado com o Chico gravar a parte dele em Recife, ele era uma quinta-feira e ele ligou, olha, surgiu um convite, eu vou ter que fazer um show, não posso abdicar desse show, eu abri mão, mas na segunda-feira eu estou à sua disposição e a gente faz a gravação. E aí lá veio o destino, não é? E nessa segunda-feira, naquele horário combinado, eu estava chorando a partida dele. Então, não foi feita a parte de Chico Science. Geraldo Azevedo complementou a parte, distribuiu um pouco, e teve essa perda, e são as circunstâncias, não é, da vida, e também e os improvisos, não é? E aí me dói um pouco falar nisso, me dá um pensamento assim, da finitude, não só da nossa obra, como da nossa produção. E que o cinema tem muito essa função também, de deixar isso contado, essas histórias contadas, né? Sejam histórias essas que você está contando agora para a gente, desses bastidores que a gente vai descobrindo e vai aprendendo também e ouvindo você com muita clareza, mas também todas essas obras
que você deixa e que vão fazendo história e continuam fazendo história. A gente quer que continuem fazendo história e marcando gerações que estão vindo de novos realizadores, novas realizadoras, e pensar que hoje existe tanto essa preocupação, e que ótimo que existe essa preocupação em trazer temas muito importantes e necessários discutidos nesses filmes, nessas obras, como a gente vê na própria seleção do Curta na Serra. Mas se a gente pega o Sulanka, feito lá na década de 80, você já traz as mulheres, você já traz a questão da força feminina naquele lugar, talvez num ambiente muito, talvez não, num ambiente muito masculino, uma força masculina, mas que completamente dominada pela força das mulheres. Então, a gente pensar num filme lá na década de 80, para os filmes de hoje, que também continuam trazendo esse debate, é muito interessante ver como você também dialoga muito bem com a nossa curadoria. Então, acho que é a homenageada perfeita para esse Curta na Serra. Que bom. Eu acho que o fenômeno da Sulanka foi um fenômeno, foi uma explosão conjunta, né? Porque Santa Cruz do Capibaribe era um local muito pobre. A economia era carvão, né? Predatória, carvão. Eram os lambiçolas, que eles se chamavam assim, que eram os que faziam as alpercatas de couro cru para as feiras, e o curtume. A agricultura não tinha como, não tem ainda como, talvez agora com irrigação. E as mulheres faziam colcha de retalho costurada à mão, porque os homens, quando iam levar os produtos para a cidade, para Recife, eles compravam os retalhos, as tripas de tecido que iam ser jogadas no lixo, queimadas. E eles traziam para Santa Cruz do Capibaribe. E aí elas costuravam à mão as colchas. E aí começou a aparecer os galinheiros, os caras que pegavam essas colchas artesanais, levavam lá para a fazenda tal e trazia galinha para pagar as comadres que faziam as colchas. Ou então chegava na comunidade que fazia barro, pegava os produtos, as tigelas, as gamelas de barro, levavam e traziam galinha. Então, era uma triangulação dos caras chamados galinheiros, que também se desenvolveu por causa dessa Sulanka artesanal. O banco, o único banco que tinha em Santa Cruz do Capibaribe, que era o Bandep, na época, entendeu a força das mulheres e eles abriram uma linha de crédito para a máquina de costura. As mulheres não tinham conta em banco. Então, ele, esperto também, de aumentar o leque, né, da clientela, ele induziu as mulheres a fazerem suas contas no banco e, assim, terem acesso ao financiamento. E, palavras dele, disse que nunca nenhuma mulher deixou de pagar os seus compromissos. Então, foi uma conquista, não é? Foi um trabalho sincrônico, tanto da percepção dessa criatura que estava na função de gerente de banco, como dessas mulheres, desorganizadamente ainda, terem induzido a credibilidade, não é? Para fazer isso. Então, acho que foi um momento muito mágico no que pode se chamar de modus operandi, não é? Depois, Taquaritinga ficou também com uma parte de jeans. Aí, depois, Caruaru começou a comprar o material e botar lá na feira. Mas a base, em 85, quando eu filmei, o filme ficou pronto em 86. 85, quando eu filmei, era a força total das mulheres. Sabe? Era realmente... Aí teve um fato muito interessante. Ninguém mais queria ser professora, nem prostituta, porque ganhava menos. Então, teve uma revolução social também, né? Quanto a isso. A colocação da mulher
ela, tá, professora, tá bom, mas ganhava aquilo ali, aquela... E ela costurando, ela podia fazer uma produção, chamava a cunhada, a irmã, a filha, para ajudar a pregar botão, não sei o quê. E foram, como nós, cineastas, foram adquirindo a tecnologia. Né? As máquinas que faziam overlock, os cortadores que cortavam, não com tesoura mais, cortavam com as máquinas também, a modelagem. Então, tudo foi uma evolução que eu percebi e achei importante. E ainda bem que eu tive coragem de botar na Embrafilme, né? Fruto já do O de Casa e de já se conhecer, né? Era Gustavo Dal na época, Cosme Alves Neto, né? O pessoal, Orlando Senna, tá tudo ali, né? Naquela coisa. E eu cheguei meio que, né? Ai, a cineasta pernambucana, uma mulher desenrolada, ela sabe falar, sabe dar o recado. O filme e tal. A primeira vez que eu fui para Cuba foi Cosme Alves Neto, que era da Cinemateca do MAN, na época. E disse, Kátia, o O de Casa tem que ir para o festival del Nuevo Cine. Aí eu disse, mas como que eu vou? A gente não podia nem carimbar o passaporte, senão não entrava nos Estados Unidos mais nunca. Se tivesse carimbado Cuba. Então, as dificuldades eram enormes, entendeu? E aí deu força, assim, vamos, eu lhe ajudo a tirar o passaporte, a gente vai na embaixada, vai no... Tá. Documentação? Não, tá tudo bem, tá. Vamos nessa, vamos. Topa? Eu topo, vamos. Aí ganhou a menção honrosa, uma coisa assim. Ganhou, né? Imagina. Bom ver essas histórias. Passou no Karl Marx, meu filme. Teatro, cine, teatro imenso. E o Festival de Havana hoje o cinema brasileiro é muito presente, né? Continua muito presente no Festival de Havana. Todo ano a gente sai ganhando, recentemente, inclusive, o prêmio de melhor filme foi para um filme brasileiro, que é o Pacificado, que já tinha ganhado o San Sebastián e ganhou agora o Festival de Cuba também. Então, tivemos o mestre Orlando Senna como diretor da Escola de Cinema, né? E realmente é dos 3 continentes a Escola de Cinema. É lindo. Estamos muito bem acompanhados aqui, hein, Marlon? Muito bem acompanhados. É sempre muito bom ouvir tuas histórias, Kátia. Eu tenho uma pergunta para ti, porque o filme Sulanca, ele fala sobre um lado do Agreste que está muito ligado realmente à produção têxtil, né? A gente tem essa produção muito forte naquela região ali de Santa Cruz, Toritama, de todo aquele entorno. Isso se expande também para outras cidades circunvizinhas. Mas aí eu queria entender de você, que circulou tanto pelo estado de Pernambuco, porque você percorreu todas as regiões, né? Mas a gente fazendo esse recorte Agreste, que outros olhares sobre o Agreste você conseguiu captar ao longo da tua carreira? Logo, começo de 90, eu fiz um apanhado muito grande, né, da cultura pernambucana, nordestina, para o programa Pernambucanos da Gema, da TV Pernambuco. Então, Ana das Carrancas, filmado em Petrolina. Né? Eu tenho Renascença, filmado em Pesqueira. Também mulheres, né? Eu tô falando de mulheres. Tenho J. Borges, né? Tenho Banda de Pífano, tenho tenho muita coisa de artesanato. E mais para cá, aí tem Roque Santeiro, em Petrolina, tem Marinalva, que é uma deficiente visual, que é escultora, né? Lá em Petrolina. Então, tem vaquejada. Tem vaquejada. Tem a Missa do Vaqueiro. Né? E tem várias, né, que eu vou... Lia de Itamaracá, Ciranda, né, que já é, vamos dizer, Itamaracá, não é Recife. Então, nas várias regiões, eu sempre fui procurando ver o que é que atraía o meu olhar. Agora, um autoelogio. Eu acho que eu sei abordar, chegar, me irmanando, não de cima para baixo. Vai aí, conta aí como é que é.
entendeu? Eu acho que eu como do mesmo cuscuz, eu tomo leite de cabra, eu durmo de rede, entendeu? Então eu chego muito irmanada, não chego com um ar de autoridade ou de prepotência. E isso eu acho que me facilita, sabe? Facilita a resposta de como as pessoas também se sentem à vontade e se sentem fluidas, né? Com a fluência que não tem tão facilmente com todo mundo. Acho que é uma qualidadezinha minha essa, eu acho. Qualidadezinha. Eu acho que é o seu olhar conta muito também, Kátia. Olhar, não é? A gente percebe muito nas suas obras, de como, seja na ficção, seja no documentário, a maneira como você retrata o local que você está, as pessoas que estão naquele local. No Sulanga tem um plano muito interessante, que é daquele homem na frente delas, enquadrado, ele no meio, dando aquele discurso, como se fosse uma reportagem, como se aquele homem fosse um robô falando, né? Então, eu acho que é a maneira como você também olha para aquelas pessoas e como você passa isso. Por mais que você conheça aquele local, por mais que você fez uma pesquisa, mas você tem que passar para alguém que não conhece, né? Então, eu, por exemplo, que não conhecia, então, para mim, quando chega algo que eu aprendo, é muito mais válido, a gente sai muito mais feliz. Quando você fala lá no começo aqui da conversa, da questão da emoção, hoje até li alguma coisa na internet, alguém estava reclamando que, tipo, a gente tem muita opção de filme, a gente acaba vendo muitos filmes, são muitas janelas, e aí eu acabo não lembrando o que eu vi ontem, o que eu vi antes de ontem. É verdade, a gente às vezes tem que ver tanta coisa e não lembra, e fica realmente aquilo que emociona ou aquilo que traz um aprendizado pra gente. A gente aprende vendo. E eu acho que, claro que o cinema pode... O cinema é entretenimento, sim, mas ele também é aprendizado. Eu tenho uma licença poética, uma metáfora, que é o seguinte, quando fala assim, não, a gente tinha que ir para o sítio, levar para as mulheres, para a casa delas, para costurar. Eles levavam tudo cortado e levavam para costurar. Eu pego uma senhora, monto a máquina dela, manual, em cima de um rochedo, com cactos, né? Ali foi a licença poética. Ela não costurava ali naquele lugar exatamente, mas ali era o entorno da casa dela. Ali era onde ela acordava e via. Ela tomava banho, inclusive, nas poças da chuva, naqueles lageiros. Então é uma atenção para aquilo que não está exatamente aparente. E valorizando isso, não é? A criatividade das pessoas e o recado, né? E a consistência das coisas, e que não por ser do interior não vale a pena. Não, a gente tem muito o que aprender, não é? E não só no interior de Pernambuco, mas outros interiores. Eu filmei em Goiás, eu filmei a Carvalhada de Goiás, né? Então tem várias coisas que me chamam a atenção. Eu fiz aqueles cadeados das pontes de Paris, fiz cinema VRT. Cheguei lá sem saber o que ia fazer. Um amigo meu disse, estou para você, está aqui a câmera, dirija. E aí eu fiz também daquele jeito, coisa bem verdade mesmo, cinema verdade. Então é a ocasião que me leva, eu não fico presa a estruturas, né? E mesmo minhas ficções têm muito de doc, meus docs têm alguma coisa de ficção, eu acho que são limites que se permeiam. Experimentalismo também, eu acho que é isso. Você transita muito bem em todos os gêneros, em todas as maneiras de retratar uma situação. Eu sou deficiente num. Eu nunca fiz animação. Então agora a gente pode pegar esse troféu aí, que eu estava até brincando com o Marlon antes, que tinha que ter um bonequinho stop motion aqui conversando com a gente.
Eu acho que tem que ter a Ursa num próximo debate aqui com a gente, viu? Ah, bom! Tá, a diretora a gente já tem, Marlon, para dirigir aí a nossa animação, já tá tudo certo. E a Kevinha vê essa habilidade incrível. Ela Inclusive, sempre se filmou como documentarista, mas ela faz tudo. Muito bem. quando eu estava montando o Sulanca com o Severino Dadá, né, de Arco Verde, nosso grande montador nacional, estava acontecendo, eu estava montando no CTAV. Não era editando, era montando no CTAV. E aí, nesta ocasião, estava a primeira comitiva do Canadian Film Board, com os primeiros 10 brasileiros, inclusive Marcos Magalhães, que estavam fazendo o primeiro curso de animação no Brasil, trazido pelo Canadian Film Board. Ou seja, eu não fui às aulas porque eu estava ocupada. Entendi. Mas vai ter oportunidade. Kátia, Você gente. está provocando, né? Quem sabe na quarta edição do Curta na Serra a gente já tem um filme da Kátia em animação. Fica aí a provocação, Tá vendo? Viu? Kátia, A a gente poderia. A gente podia ficar aqui horas ainda batendo um papo, falando de cinema brasileiro, cinema pernambucano. Você falou vários nomes aí que eu queria saber várias histórias desses encontros também de cinema que são sempre muito produtivos. O festival tem muito isso, né? Proporciona esses encontros. A gente se encontrou no festival, então você conhece as pessoas, debate, conversa. Enfim, a gente já está encerrando aqui o nosso debate, esse debate homenagem. Então eu queria que você contasse para a gente. Falamos aí de 2 obras dessa sua vasta filmografia, mas o que vem aí nos próximos meses, nos próximos anos? O que a Kátia pode contar aí de novidades, próximos filmes, uma animação, quem sabe? Ah, quem sabe? Eu vou ter que me macomunar com um bom animador ou animadora, animatriz. Bom, tenho vários projetos, inclusive esse ano eu coloquei 11 projetos nos nossos editais, que, infelizmente, não foram aprovados. Então, eu estou com esses roteiros e projetos prontos. Comecinho de fevereiro, março, vou ver editais nacionais que estejam abertos, mas tiveram 2 ações muito interessantes na Cinemateca, que uma foi História da Alma Pernambucana, sobre a década de 20 a 90. 9 filmes, todos homens, menos Kátia Mezel, com o Recife de dentro para fora. Então, isso também é uma coisa que me alegra muito, está ocupando espaços, sabe, que são blocados masculinos, não por nada, nem por deficiência de ninguém, nem por superioridade extrema de ninguém, por circunstâncias. Né? Então, essa homenagem, essa participação foi muito interessante, e também uma homenagem no Dia das Mulheres, como a homenagem à cineasta homenageada também na Cinemateca. Então, fui também homenageada pelo Curta Campos de Jordão, que foi uma delícia para mim. Então, essas homenagens para mim são muito importantes, porque são uma oportunidade de eu poder chegar mais perto do público. Os filmes, esses escolhidos, e mais outros, muitos outros, estão no meu canal Kátia Mezel, no YouTube. Quem tiver interesse de conhecer um pouco mais da minha obra, trechos da obra e tal, tem 40 e poucos filmes lá. Então, eu queria também deixar esse convite, que quem quiser ampliar o conhecimento sobre a minha filmografia pode acessar o canal Kátia Mezel no YouTube. E, se Deus quiser, no próximo ano, 4º Curta na Serra, eu vou estar presente, se Deus quiser. Porque é uma coisa que me satisfaz muito, que me dá muita alegria, é estar junto do público, de escutar, de ouvir perguntas, de ouvir críticas.
Eu digo, assim, tem gente que, eu não gostei do teu filme. Aí eu brinco de duas formas. Eu digo assim, qual dos 300 que você não gostou, benzinho? Brincadeira, né? E o outro é o seguinte, não gostei do teu filme. Eu disse, que bom, porque significa que você viu. E ao ver, você tem todo o direito de gostar ou não gostar. Então, são duas respostinhas que eu tenho na manga. O filme, depois que o realizador ou a realizadora finaliza o filme, ele é do mundo, né? A hora que ele passa a primeira exibição dele, ele já não é mais do cineasta, né? Ele é do mundo, né? Eu vi essa resposta, que foi fundamental para a minha vida, de João Cabral de Melo Neto. Porque imagine a confusão na minha cabeça para dizer para aquela criatura que eu admiro, acima de tudo, na literatura brasileira, dizer para ele, olha, eu tive que cortar algumas estrofes. O cinema, a imagem, fala também com a palavra. Até aí, eu aceitava eu dizer isso. Agora, teve outra coisa que foi muito difícil eu dizer. Que eu disse assim, e também eu modifiquei a ordem das estrofes, porque o Cão Sem Plumas ele vem do sertão para o litoral. No Recife, de dentro para fora, é ao contrário. Eu digo que é o olhar do colonizador. Ele chega por mar. Aí ele me disse isso. Filha, não fique apreensiva. A obra de arte, quando a gente termina, ela é do mundo. Use à vontade. Muito bem, muito bom. Isso é muito bom. Encerramos muito bem, né? O Marlon quer voltar para dar tchau também? Tá por aí? Eu quero o tchau da Laúça. Vai chegar em breve, eu também quero, viu? Mas eu quero, ó. Tchau, Laúça. Tá dando tchau para ti, Kátia. Olha, muito, muito obrigado por esse momento. Eu que lhe agradeço, É um prazer meu querido. imenso estar contigo, mesmo que de maneira virtual, mas logo, logo nós vamos retomar o presencial também. Nessa edição do Curta na Serra, nós privilegiamos o online, mas vamos ter no dia 22 de janeiro uma exibição presencial na Vila de Serra Negra, mais voltada para os moradores e tomando todos os cuidados com a pandemia de Covid-19. Vamos ter também uma oficina de cinema de animação realizada em parceria com o Centro de Artesanato de Pernambuco, que é um lugar também da cultura popular. Eu sei que você ama a cultura popular. Sim. E, além disso, os debates online. Vamos ter debates para todas as nossas sessões. Vamos ter também uma masterclass com Caio Dornelas, falando sobre realização audiovisual por uma perspectiva do interior de Pernambuco. Então, a programação está muito bacana. Convido todos e todas a assistirem aos filmes no nosso site, www.curtanaserra.com.br. E fica aqui também a nossa gratidão ao Funcultura, que é o nosso incentivador, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco. Temos o apoio local da Prefeitura Municipal de Bezerros, além do apoio da iniciativa privada. Então, a todos que fazem o Curta na Serra possível, muito obrigado. E, Kátia, fica também a palavra a você para as suas considerações finais. Eu que lhe agradeço a Vitor, a Deise, viu? Agradeço a todos, a Rosinha, que está aí na produção, agradeço a toda a equipe, que eu não conheço todos, mas né, é um trabalho que eu agradeço muito. E vamos botar esse cinema para frente, porque merece e eu quero mais. Obrigada. Obrigado, Kátia. Obrigado. Cada vez mais sucesso. Continue aí contando essas histórias e marcando aí gerações, que você é uma inspiração para muita gente. Parabéns aí pela sua trajetória. Obrigada. Boa sorte a todos. Bom Curta na Serra para todo mundo. Bom Curta na Serra. Boa sorte. Um público ótimo. Eu quero minha Laúça. Vai receber logo, logo. E fica também nosso obrigado a Deise Souza, que é uma mulher branca, dos cabelos pretos. Ela está vestindo uma blusa preta e é maravilhosa, uma pessoa muito querida. E também Poliana Alves, que é uma mulher negra, usa um cabelo empoderado, Black Power, linda. E as meninas, nossa gratidão por tornarem o Curta na Serra um espaço mais acessível. Nos vemos nos próximos debates, sigam nossas redes sociais e até logo, logo.